Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje vocês vão ver muitas entrevistas interessantes. Mas vocês vão ver muita gente falando ainda em Feliz Natal, Feliz Ano Novo, até porque algumas dessas entrevistas foram gravadas no final de 2014 e como esta edição está sendo levada ao ar dia 9 de janeiro, ainda vale a pena desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque a gente precisa mesmo de bons fluidos para esse 2015 que começa bastante agitado. Eu aproveito então, se é para desejar felicidades, a cumprimentar uma tradicional telespectadora do programa Joaquim Alessi, a Dona Lourdes, lá de Utinga, mãe do Dr. Biga, superintendente da Fundação do ABC, que sempre nos acompanha. Um abraço, Dona Lourdes. Olha, no programa de hoje a gente vai entrevistar o prefeito Carlos Grana, que faz um balanço de 2014 e dos 2 primeiros anos do seu governo, ou seja, o governo que chega à metade. E ele faz projeções para este 2015. A gente está num mês de férias, o Sabina Parque Escola do Conhecimento tem inúmeras atividades. Eu conversei com o secretário de Educação, Gilmar Silvério, conversei com o coordenador do Sabina, conversei com gente de lá a respeito de várias atividades e vocês vão poder acompanhar neste programa. A gente fez a cobertura da festa de encerramento do ano do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, onde eu conversei com o presidente licenciado e secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Conversei com o presidente em exercício, José Braz da Silva, o Fofão. Conversei com o secretário administrativo e financeiro, o Sapão, Adilson Torres, o Sapão, e também com o secretário-geral do sindicato, Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro. Neste programa ainda, a gente falou de comunicação do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental e eu tive uma aula de comunicação com a diretora do Departamento de Comunicação do Semasa, jornalista Mariângela Deviene. Enfim, são muitas informações na edição de hoje que eu tenho certeza de que você vai gostar. Antes de começar, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e em 30 segundos está de volta. Até já! Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, nesse bloco eu converso com o prefeito de Santo André, Carlos Grana, do Partido dos Trabalhadores, que acaba de fazer um balanço de 2014, das principais realizações do seu governo. Prefeito, obrigado por nos receber aqui no gabinete. Vocês que sejam bem-vindos. Tá ótimo. Se tivesse que destacar um aspecto, qual é a marca do governo Carlos Grana em 2014? Foi de avançar nos projetos. A gente conseguiu, no primeiro ano, tivemos muitas dificuldades evidentes. Você recebe uma situação de orçamento do prefeito anterior, com uma dívida monstruosa, e a gente conseguiu, em 2014, começar já, primeiramente, dar continuidade nas obras que estavam paradas. Então tinha problema de Minha Casa Minha Vida, problemas em escolas que não estavam sendo reformadas, construção de creches. Então a gente conseguiu já dar um impulso importante nesses 2 primeiros anos. E agora, deixando a casa arrumada para 2015, a gente vai trazer muita novidade aqui para a cidade, muitas ações. Eu queria destacar hoje a manutenção da cidade. A gente conseguiu, no processo de iluminação, roçagem, limpeza, eu acho que a gente conseguiu já deixar a cidade com uma outra cara, né? Mas o mais importante que eu queria destacar é o diálogo. Nós voltamos a ter diálogo em Santo André. Orçamento participativo, PPA, até as crianças estão
participando, dando as suas opiniões. São mais de 25 mil este ano que participaram das reuniões, levando reivindicações, sugestões. E a gente já está agora arregaçando as mangas para entregar os pedidos, né? Porque são muitos, né? Imagina a criançada da nossa cidade. Então, estou muito otimista, acho que é importante. Nós conseguimos dar uma boa melhorada também na mobilidade da cidade. Várias intervenções, mais de 300 aí pelo nosso programa. E colocando a cidade em condições melhores. Investimos bem também em equipamentos para a Guarda Municipal. Hoje nós estamos com 8 bases móveis, que nós não tínhamos nenhuma aqui na cidade. E destacar também a melhoria que nós vamos desenvolver na saúde, né, principalmente com a reforma, transformando os PAs. Né, começou, já está em obras o PA Central, vamos transformá-lo em UPA mais amplo, mais efetivo, com um padrão de atendimento mais adequado. Né, e vamos também fazer isso no Bangu, e vamos fazer no Vila Luzita. Agora, tudo isso foi possível fazer mesmo num ano em que a arrecadação não foi aquela esperada, o orçamento teve problemas para fechar. Para o ano que vem não se prevê uma economia também tão aquecida para o país. Como é que dá para contar com esse orçamento? É 1 bi, 2 bi? Na verdade, o orçamento total, incluindo o SEMASA, e o CRAS, a funerária e o Instituto, é da ordem de 3 bilhões. 3 bilhões. 3 bilhões, né? Onde 1 bilhão e 200 é esperado com recursos próprios. De fato, Santo André, como todas as cidades, né, da região metropolitana, sofreram um certo desaquecimento da economia. Isso também rebateu sobre as receitas dos municípios. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer mais com menos. Ou seja, nós vamos buscar em cada uma das áreas eficiência para que a gente possa dar conta e caber no orçamento. Né? Então, mas o importante, Marquinhos, é que a gente tem uma expectativa muito grande de recursos de investimentos do governo federal aqui na cidade. Né? Nós iniciou a ordem de serviço da estação de tratamento de água, né? Só aí são quase 100 milhões de reais. Nós começamos agora a segunda fase do Minha Casa Minha Vida, do nosso mandato, são mais 3 mil unidades. São quase 300 milhões de reais. Né? Nós estamos conseguindo recursos para Paranapiacaba, que agora em fevereiro começam as obras, 50 milhões de reais. Então, o importante é a gente buscar essa parceria, buscar recursos de investimento, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E estamos aqui também ansiosos para a decisão do BIRD, que é um recurso que a gente está buscando para fazer uma série de intervenções na cidade, inclusive o viaduto ali na Avenida do Estado, o alteamento da avenida, e também a conclusão do nosso viaduto de Bichamas, ou seja, melhorar a integração do primeiro com o segundo subdistrito. A mobilidade urbana foi um tema constante no trabalho. A gente acompanhou aqui vários anúncios, não só na questão da renovação da frota, para fazer com que mais pessoas também passem a utilizar o transporte coletivo, aplicativos onde você sabe a hora que o ônibus vai passar ou não. Enfim, uma série de ações. Isso vai continuar também. Vai prosseguir, a gente quer dar prosseguimento. Nós temos hoje, no meu mandato, já foram 120 novos ônibus. A gente pretende continuar esse processo de melhoria contínua, porque, de fato, a questão do transporte, a mobilidade urbana é uma prioridade e continuará sendo também agora em 2015. Legal. Eu acompanhei também a assinatura desse contrato para construção, dessa que eu reputo aí talvez como a mais importante obra aí, se não for a mais, é uma das mais importantes, que é essa estação de tratamento de água. A gente vive no estado de São Paulo uma crise hídrica sem precedentes, e Santo André vai saltar de um patamar onde ela produz 6% da água para consumo próprio a 25%, podendo chegar, eu entrevistava o Ney nos programas anteriores, o Ney é o superintendente do SEMASA, né? A gente fala assim tão intimamente, mas Sebastião Ney Vaz Júnior, e ele falava o seguinte, quer dizer, pode chegar até 30%, que espera a possibilidade de poder captar mais água ainda. Essa obra, sem dúvida nenhuma, é fundamental, não só para a economia da cidade, mas para a saúde. Né? Não, fundamental. Essa obra é interessante, porque eu comecei a discutir esse investimento em dezembro de 2012. Antes de tomar posse? Antes de tomar posse. Eu estive lá em Brasília e consideramos esse um projeto prioritário. Claro, demorou um processo até chegar no que nós chegamos, que é praticamente começar as obras agora em início do ano que vem. Já estamos adquirindo pelo SEMASA o clube de campo, né, que vai ser justamente o local para sediar esse grande investimento. Olha,
Eu diria o seguinte, talvez seja a obra mais importante mesmo, como você mencionou, até porque a questão da água está virando um problema crônico, né, na região metropolitana, né? Então, em vez de a gente só ficar multando quem gasta água, penalizando o consumidor, a gente tem, como gestor, investir para dar melhores qualidades. No ato da assinatura ali, você acompanhou, eu fiquei praticamente emocionado, porque, de fato, é uma coisa muito importante para a cidade de Santo André. Legal. Prefeito, para a gente encerrar, uma mensagem sobre 2015, o que a população de Santo André pode esperar do seu governo? Pode esperar muito trabalho, né? Nós acabamos, inclusive, de fazer uma reunião com todo o secretariado. Tenho certeza que todo cidadão de Santo André vai ter cada vez mais orgulho de morar nessa cidade. Uma cidade acolhedora, tem os seus problemas, sabemos, reconhecemos. Agora, temos a certeza de muito empenho e muito trabalho em 2015 para justamente atender a expectativa da nossa população. Maravilha. Obrigado, prefeito. Feliz 2015 para todos nós. Eu que agradeço a você e continue com esse trabalho brilhante, né, de jornalismo. É o top aqui do Grande ABC. Opa, valeu. Prefeito Carlos Grana conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente comparece aqui ao Sabina Parque Escola do Conhecimento de Santo André, essa unidade maravilhosa que quem não conheceu ainda não sabe o que está perdendo. Mas a gente vem para uma atividade importantíssima, já que mais de 200 alunos da Rede Municipal de Ensino conquistaram medalhas na Olimpíada de Astronomia e Astrofísica nacional. E para entregar essas medalhas, para trazer uma mensagem, para aplaudir esses estudantes, veio pessoalmente aqui ao Sabina o secretário de Educação de Santo André, Gilmar Silvério. Gilmar, que alegria, né? Saber que a cidade, há 3 anos eram 90 alunos que conquistaram medalhas, hoje 234 no total, com um dado importantíssimo que o coordenador aqui acabou revelando na abertura. Em nível nacional, a gente tem um quadro que 90% dos medalhistas vêm de escolas particulares e só 10% de escola pública. Santo André reverteu esse quadro. 90% dos premiados são da escola pública. Isso, ao mesmo tempo, é um sinal de orgulho e também aumenta a responsabilidade na condução desse trabalho, né, secretário? Bom dia, Joaquim Alessi. É um prazer imenso estar recebendo esses alunos, né, que foram premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia. A rede municipal tem investido bastante no sentido de despertar nas nossas crianças o interesse, o desejo pela investigação científica. Essa entrega das medalhas hoje é o resultado de um esforço conjunto dos nossos professores e professoras que estão em sala de aula, das equipes gestoras das unidades escolares, da Secretaria da Educação, que tem investido bastante no incentivo que a gente saia daquela grade curricular tradicional e porque nós apostamos que as nossas crianças, que as crianças de Santo André, elas são inteligentes, são competentes, elas têm interesse em aprender. Então, o desafio é cada vez mais instigar essas crianças pelo mundo da ciência. Nós temos aqui hoje uma representação, né, de alunos e alunas
que poderão ser, né, os futuros grandes cientistas em diversas áreas que o Brasil, que Santo André e que o mundo precisa. E como o senhor falou no seu pronunciamento, a ciência não se limita, quando a gente às vezes pensa em ciência, pensa nessa parte que é mais lúdica, né, da astronomia, da astrofísica, mas também a gente tem as ciências humanas, né, ciências sociais, ciências políticas, várias formas de manifestação do pensamento, e incentivando isso, investindo nisso, que a gente contribui para o desenvolvimento da cidadania, que é uma outra ciência, né? Você falou do PPA, criança, que foi importante, a criançada das EMEIs, EMEFs, essas escolas todas de base, essa criançada participou efetivamente da construção de um orçamento que significa pensar a cidade. Perfeitamente, Joaquim. Acho que esse conjunto de ações que nós desenvolvemos dentro das salas de aula com as nossas crianças é que fizeram que essas que foram participar das Olimpíadas trouxessem medalhas para Santo André. O desejo, a inteligência das crianças não tem um único fator que explique. É um conjunto de ações desenvolvido na sala de aula que faz com que as nossas crianças despertem as habilidades. E nós temos investido bastante. O ano passado, nós junto com, desde das creches e educação infantil e ensino fundamental, nós incentivamos as crianças a pensar que cidade elas queriam para o futuro. O prefeito Carlos Grana assumiu para si de incorporar no PPA da cidade os desejos das crianças. Então, hoje, a cidade, o planejamento da cidade tem olhar da criança colocado ali. Portanto, é uma cidade que acredita que as crianças têm potenciais, que a criança não é um vir a ser, mas que ela é cidadã desde a hora que ela nasce e, portanto, ela sabe e deve também pensar e dizer aquilo que ela quer, a cidade utópica, a cidade dos seus sonhos. E foi isso que o prefeito fez e tem feito nesses 2 anos da sua gestão, ouvido cada vez mais as crianças. Isso também se tornou, Joaquim, uma referência para o mundo. Várias autoridades do mundo têm vindo para Santo André, têm ligado para a gente para conhecer cada vez mais como é que se dá esse envolvimento das crianças nas discussões mais políticas da cidade. Então nós estamos aqui falando hoje de uma coisa que é bastante técnica, que é a astronomia, mas nós queremos que as nossas crianças tenham condições de serem cientistas, astrônomos, bons médicos, bons doutores em geografia, em filosofia, em português, enfim. Tem uma gama enorme, né, de conhecimento no mundo e que nós temos que preparar as nossas crianças para despertar nas nossas crianças, né, o desejo para ser cientistas, que é um dos grandes problemas que o Brasil tem, né, que é a falta de pesquisador, de cientista. Nós estamos fazendo, portanto, a nossa parte, que é fortalecer cada vez a nossa rede e a nossa escola para formar cidadão pleno, cidadão consciente das suas obrigações, dos seus deveres, mas pessoas que irão contribuir com a humanidade. Maravilha. E a gente ouve ao fundo a alegria com que a molecada visita as várias dependências da Sabina, foram lá ver os pinguins. Obrigado, secretário, parabéns e até uma próxima entrevista. Obrigado, Joaquim Lesse, um bom dia a todos. O secretário Gilmar Silvério, titular de Educação de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Lesse. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Lesse, depois de conversar com o secretário de Educação, Gilmar Silvério, agora eu falo com quem coloca tudo isso aqui para funcionar, essa maravilha, o coordenador científico do Planetário de Santo André, do Teatro Digital, Marcos Calil. Marcos, primeiro, parabéns por esse trabalho. Fazia tempo que eu não vinha aqui no Sabina, está maravilhoso isso aqui. E saber
que começou em 2012 com 55 crianças que ganharam medalhas, hoje 234. E se revelou um dado que eu até comentava com o secretário agora, que para mim é dos mais importantes. Se no nível nacional você tinha 90% de alunos de escolas particulares conquistando medalhas e só 10% de escola pública, Santo André reverte esse quadro e faz exatamente o contrário. 90% de alunos de escolas públicas ganhando medalhas, o que significa que a educação está no caminho certo, né? Exatamente, é fruto de todo o apoio que a Secretaria da Educação nos fornece aqui para podermos desenvolver esse trabalho excelente. Visto, por exemplo, todo esse equipamento, o próprio planetário, de grande porte, ele é considerado de grande porte, um dos mais modernos da América Latina, instalados aqui na cidade de Santo André, e isso nos fornece ferramenta necessária, junto com todo o corpo, né, que nós temos a nossa equipe de professores, para a gente poder atingir essa meta aí, esse grande feito aí dos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Legal, isso que é bom a gente convidar toda a população para participar, porque às vezes uma boa parcela da população acaba nem sabendo que tem à disposição um ingresso baratíssimo de R$15 a inteira, né? E nesse fim de semana ainda tem uma exibição e em janeiro volta. O pessoal não precisa ficar desesperado não, porque vai ter, é isso aí? Exatamente, é uma sessão nova, uma estreia que nós fizemos aí recentemente, né? Então é a sessão que O Mensageiro de Marte é o nome da sessão, produção 100% da nossa equipe aqui do Planetário também, isso é um feito, isso é uma grande alegria para nós, né? Que vai permanecer aí sábado e domingo às 16 horas em cartaz e volta, né? Tem todo o recesso de final de ano, Natal, mas ela vai voltar sim em janeiro, nas férias de janeiro, sábados e domingos 16 horas e durante todo o semestre de 2015, o primeiro semestre de 2015 vai ser o nosso carro-chefe aí, a sessão O Mensageiro de Marte. Marcos Calil, parabéns pelo trabalho e conta sempre com um programa para divulgar essas atividades do Planetário aqui, que são importantíssimas, não só para Santo André, mas o pessoal vem de São Paulo para ver, vem de todo o ABC, vem de fora, porque não é qualquer cidade que tem um equipamento desse porte para colocar à disposição da sua sociedade, né? Realmente, convido a todos de casa a vir conhecer o nosso espaço, que muitas pessoas que conhecem alguns planetários lá no exterior, eu já tive essa oportunidade de conhecer vários planetários no exterior, mas a gente realmente ouve o pessoal falar assim, nossa, o planetário de vocês deu de 10-0 com um determinado planetário que eu visitei lá fora, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde é que for, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui, por esse carinho, enfim, por todo o trabalho da equipe, a gente sabe direitinho como trabalhar aqui e ter esse espetáculo aí multimídia teatral para o público. Maravilha, parabéns Marcos, até a próxima. Marcos Calil, que é coordenador científico do Planetário e do Centro Digital de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta, até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. E hoje a gente está aqui na festa de final de ano, de confraternização, de preparação para 2015, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. E eu converso com o presidente licenciado e secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Martinha, é sempre importante ter esse momento de confraternização, de festa. Você costuma dizer nas suas entrevistas, nos seus pronunciamentos, que a classe trabalhadora, os metalúrgicos, principalmente de Santo André e Mauá, tem uma história de luta, uma história guerreira, mas também tem os momentos em que precisa reunir com os amigos, com a família e confraternizar. Porque, apesar de todos os problemas que a gente possa enfrentar ao longo da vida, ao longo do ano, no final do ano é esse momento de paz, de um espírito de alegria, e isso renova as forças para as batalhas do próximo ano. É mais ou menos assim que você vê?
Pois é, Joaquim, exatamente assim. Nas fotos antigas que nós temos aqui do sindicato, muitas delas você encontra as famílias dos metalúrgicos reunidos, final de ano, por algum motivo, alguma atividade. Então, a gente percebe, e a sociedade brasileira é um povo, uma miscigenação de raça, que a gente tem muito sentimento, muita alegria, né, muito amor, a busca da paz. Então, nesse momento de final de ano, é sempre um momento, independente das dificuldades que a gente encontra no final do ano, mas é um momento de reflexão, mas também de alegria, de paz, de ouvir uma música, de dar um abraço mais forte de um amigo, de um companheiro, de uma companheira. Então a gente procura aqui, estamos reunindo aqui os funcionários do sindicato, a diretoria, os funcionários da associação também dos aposentados e diretoria, nosso pessoal também que trabalha na Secretaria do Trabalho, enfim, para esse momento de festa, de alegria e mostrando que foi possível a gente fechar mais um ano aí, difícil, mas com muitas expectativas para o futuro e também atingindo uma meta que a gente esperava, foi difícil, mas conseguimos consagrá-la. Legal. Você já me falou da vitória, que foi conseguir um aumento real num ano de negociações complicadas. O que você prevê para 2015, principalmente para a classe trabalhadora, para os metalúrgicos de Santo André e Mauá? Desde o começo desse ano, Joaquim, a gente já tinha o seguinte, era um ano difícil, um ano atípico, que você tinha Copa do Mundo, né, no Brasil, só em 1950, que foi a última. Então, era uma Copa que a gente não sabia como ia acontecer. Nós tivemos eleições presidenciais, num momento de debate democrático muito grande. O Brasil nunca passou um período tão grande, né, que parece que é muito, é pouco, mas nunca teve nem esse pouco, de democracia, de eleições livres, democráticas, onde a população está cada vez reivindicando mais, né, colocando anseios, suas necessidades. Então, um ano atípico. Se nesse ano atípico a gente conseguiu chegar nos patamares que nós chegamos, lógico que a gente só pode acreditar que o ano que vem ainda será melhor. Legal. O prefeito Carlos Grana acabou de fazer uma reunião de secretariado, fazer um balanço para fechar o ano, também demonstrando uma perspectiva otimista. Dentro da Secretaria de Trabalho, você inovou com uma série de ações, uma delas eu reputo importantíssima, que é um programa inclusive de inclusão digital para o pessoal da melhor idade, um programa chamado Vovonete, mas vários programas de treinamento de pessoal, vários avanços foram conquistados, que você pode falar do que foi esse ano à frente da pasta e do que está prometido para o ano que vem. Joaquim, eu aprendi com o companheiro Lula, que ele dizia o seguinte, você pode, quando alguém ia reclamar que não tinha dinheiro no sindicato, ou depois nas prefeituras, nas instâncias, ele falou, olha, se não ter dinheiro é uma coisa, agora você precisa saber se você tem ou não tem política. Ele falou, não ter dinheiro é uma dificuldade sim, mas o pior é quando você não tem política. O prefeito Grana também tem dito o seguinte, olha, nós temos que fazer o máximo com o mínimo que nós temos, porque a arrecadação nem sempre você consegue buscar no impossível. Mas você tem que pegar aquilo que você tem e tentar fazer o melhor. É isso que nós temos buscado. Esse exemplo eu tenho seguido aqui na Secretaria do Trabalho. Nós temos pego a nossa mão de obra, o que a gente tem, a especialidade de cada um, para a gente prestar cada vez melhor serviço para a população. Então esse foi o nosso desafio, será o nosso desafio, de cada ano aprendendo mais, evoluindo e construindo sempre em cima dessas ideias, desses conceitos que são fundamentais para quem governa. Maravilha. Martinha, feliz 2015 para nós vamos conversar muito durante esse ano, tem muito assunto para a gente tratar. E que seja um ano muito feliz para todos. Obrigado a você, Joaquim, por mais essa oportunidade, obrigado a todos os telespectadores, aqueles que nos assistem aí durante o ano. Deixamos aí um abraço fraterno para todas as famílias, para todas as pessoas e na busca de um 2015 ainda melhor, se Deus quiser. Maravilha. Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz.
Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de entrevistar o Martinha, agora eu converso com o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, José Braz da Silva, o Fofão. Fofão, mais uma vez, vocês promovem uma festa maravilhosa, uma festa muito animada. Bom, boa tarde, Joaquim, boa tarde quem nos acompanha. Mais uma vez, festa, e mais uma vez é um prazer ter você aqui. Ontem eu estava no jantar com os empresários, e ele falou assim, Fofão, e eu falei, essa festa de hoje, vocês brigam pra caramba, mas como vocês fazem festa, caramba? Então não é só briga não, tá? Nosso sindicato, né, esse ano completou 81 anos, esse ano foi mais um ano também de luta, né, um ano atípico, um ano que teve Copa do Mundo, um ano que teve eleições estaduais, federal, e um ano também que nós encontramos muita dificuldade para negociar a nossa database, Joaquim. É um ano que, queira ou não queira, teve um número de demissões nas montadoras, afetou diretamente nós aqui em Santo André, mas nós fechamos com chave de ouro agora a database e agora comemoramos. Hoje é um dia que nós fazemos todos os anos, uma confraternização, todo ano nós fazemos numa chácara, ou na coluna de feira, talvez numa chácara. Esse ano fizemos aqui mais para sentir esse toque do sindicato, né? Todo mundo aqui junto, funcionário, a diretoria, alguns sócios mais antigos. É importante, acho que tem que estar junto, tem que festejar e nós temos o que comemorar esse ano. Foi um ano para nós de conquista, né? Apesar das demissões que tivemos, nós tivemos também ótimas negociações de PLR. A PLR, eu costumo dizer que é um ponto muito importante nas nossas negociações do ano inteiro. Porque a PLR, ela é quase, Joaquim, um 14º salário, um 15º salário. Então, muitos trabalhadores já contam com a PLR. E a PLR não é bom só para nós, trabalhadores, para nós que representam eles. A PLR também é bom para os patrões, porque a PLR ela tem direitos e deveres. A partir do momento que você paga a PLR, porque os objetivos, as metas foram atingidas. E as metas são o quê? Produtividade, qualidade, absenteísmo. E quando atinge, é porque a empresa vendeu, né? E se ela vendeu, todo mundo vai ganhar. Então eu costumo dizer para os patrões, vocês têm que pagar a PLR, é como quem paga 50 mil de imposto de renda por ano. Como, Fofão? Só pagar 50 mil de imposto de renda por ano, é senão eu ganho no mínimo 200 pau por mês. Então vocês têm que ganhar com prazer. É verdade. Então é um ano que nós temos bastante que comemorarmos junto com a categoria, porque foi um ano de vitória, Joaquim. Um ano que eu vejo as categorias, como nossos irmãos em São Bernardo do Campo, a database deles é em setembro, Joaquim. Chegou agora, final de ano, muitas empresas ainda não negociaram com eles, até algumas montadoras. E a nossa em novembro já finalizamos com chave de ouro as nossas negociações. É óbvio que tem algumas bandeiras que eu não abro mão, que é a 40 horas semanais, né? 40 horas semanais é importante continuar brigando e buscando isso aí, Joaquim, porque hoje, essa competitividade do mercado, o trabalhador tem que trabalhar menos, ele tem que se preparar, tem que se qualificar, né? E isso é importante você trabalhar pouco, não para fazer mais hora extra, nem para ir para os bares. É para você qualificar, ficar com a sua família. Então isso é muito importante nós discutir e não abrir mão das 40 horas semanais. Mas nós buscamos aumento real, buscando um NPC de 6,34, mais 1,5% também de aumento a partir de janeiro. Então temos que fechar com chave de ouro e também comemorarmos hoje aqui essa data. Pela disposição do Fofão, o trabalhador metalúrgico de Santo André e Mauá, principalmente, pode esperar um 2015 de muito empenho, de muita luta e com certeza de novas vitórias, né? Com certeza, Joaquim, bastante luta, muito empenho e desejar aqui também para os trabalhadores e todo mundo que está nos acompanhando um feliz 2015, feliz Natal e que o ano que vem seja com muitas conquistas, né? Muitas vitórias e a luta continua. Feliz Natal a todos vocês e para você principalmente, Joaquim. Obrigado. José Braz da Silva, Fofão, presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito
Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu estava lá na festa conversando com o Adilson Torres, que é o secretário administrativo financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, o Adilson Torres, o Sapão, e ele me falava assim, olha, agora tem que comemorar mesmo, depois de um ano desse, o ano foi de muita luta, de muita batalha, mas vocês tiveram vitórias importantíssimas, né, Sapão? Não, sem dúvida nenhuma, né, Joaquim? Como a gente falava, foi um ano aí bastante atípico, né? Um ano onde tivemos Copa do Mundo, eleições bastante tumultuadas. Então isso, logicamente, refletiu de uma certa forma na economia do país, refletiu na nossa campanha salarial, que foi uma campanha dura, difícil, mas mais uma vez a gente fica contente que conseguimos sair de mais uma campanha vitoriosa, aquilo que a gente sempre vem retratando, né? Desde 2004, sucessivamente, todos os anos a gente vem conseguindo, nas nossas campanhas, além da reposição de 100% do NPC, também aumento real. E esse ano não poderia ser diferente, né? Então esse ano aí, graças à mobilização da nossa categoria, a orientação do nosso presidente licenciado, aí, o companheiro Cícero Martinha, a nossa Federação dos Metalúrgicos, também o companheiro Magrão, que fizeram um brilhante trabalho, conseguimos aí passar mais um ano vitorioso aí, e além da nossa reposição do INPC, a gente conquistar aí também o aumento real, né? Então foi um ano bastante difícil, onde a campanha se prolongou aí, viemos fechar o acordo praticamente meados aí do mês de novembro, mas mais uma vez a gente se sente vitorioso por ter conquistado aí o que a gente pode considerar aí um bom reajuste para toda a categoria. Isso significa que a categoria pode esperar para 2015 novas conquistas, porque num ano complicado como esse, foi possível ter avanços significativos. Eu falava isso com o Fofão agora há pouco, eu tenho entrevistado vários empresários e eles comemoram quando tem um prejuízo mínimo. Quando tem um crescimento menor que a inflação, mesmo que ainda pequeno, o pessoal já está comemorando. Vocês conseguiram mais do que isso, conseguiram um aumento real, ou seja, algo acima da inflação, e conseguiram PLRs importantíssimos, que aí mostra que a categoria trabalhou muito, porque ela tem que cumprir metas para conseguir chegar nessa participação de lucros e resultados. E isso que o Fofão falava e a gente reafirma aqui. Quando o patrão paga a PLR, ele deve ser um pagamento que ele faz até com satisfação, porque ele conseguiu ter lucro e resultado até num momento complicado, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente coloca, Joaquim, com relação à nossa PLR, e quando a gente faz a discussão aí junto ao empresariado, ele diz o seguinte: você não está pagando simplesmente alguma coisa a mais, um benefício a mais, você está investindo no seu trabalhador, porque é o reconhecimento ali pelo ano prestado de serviço pelo trabalhador. Então você tendo esse reconhecimento, pagando ali uma PLR justa, sem dúvida nenhuma ele vai produzir mais contente, com mais qualidade, e o seu retorno vai ser muito maior, né? Então, nesse sentido aí que a gente sempre, quando manda as nossas pautas ali no começo de janeiro, ali, final de janeiro, início de fevereiro, então quando a gente abre a discussão, a gente sempre procura colocar isso, né? Então esse ano, mesmo sendo um ano bastante difícil, um ano atípico, que a gente conseguiu debater com o empresariado, acho que colocar para eles, diante de toda a dificuldade, eu acho que você tem uma peça fundamental dentro da empresa, que não é uma máquina, não é um cliente, não é qualquer outra coisa, é o seu funcionário. Então esse acho que tem que ser investido nele, ele tem que estar contente. Então conseguimos aí, através da nossa mobilização, também do convencimento, conseguir discutir aí, trazer aí valores de PLR bastante significativos para os nossos trabalhadores, para a nossa categoria. Maravilha. Sapão, feliz 2015 e conta com o programa para divulgar o trabalho do sindicato. Joaquim, obrigado a você aí, a toda a equipe aí do programa, e dizer o seguinte, né, encerramos aí 2014, sem dúvida nenhuma, esperamos que 2015 nossas forças tenham sido renovadas aí, que o país aí dê uma melhorada aí muito mais e que a gente possa, a cada dia mais, estar em busca de novos benefícios, novas conquistas para a nossa classe trabalhadora. Muito obrigado. Adilson Torres, o Sapão, secretário administrativo e financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e para concluir essa reportagem aqui na festa de confraternização do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, depois de falar com o Martinha, com o Fofão, com o Sapão, eu converso com o secretário-geral do sindicato, Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro. Espirro, todos eles já falaram que o ano foi de muita luta, de muito empenho, mas que
A categoria, os metalúrgicos de Santo André e Mauá, mais uma vez, em todo o processo, seja de negociação salarial, seja de PLR, seja dos avanços sociais, a categoria saiu vencedora, apesar de todas as dificuldades, né? Sim, com certeza, Joaquim. Nós, metalúrgicos, mostramos mais uma vez o porquê que nós somos tratados diferente, né? Principalmente para nós aqui da região do grande ABC, nós temos que ser realmente a referência. Esse ano foi um ano não só atípico, foi muito difícil para todos, né? Nós tivemos dificuldades de negociações em várias categorias. A nossa também não foi fácil, mas eu tenho que parabenizar aqui o nosso presidente, licenciado Martinha, porque mais uma vez ele nos orientou no sentido de fazer as ações. Eu sou diretor da Federação do Estado de São Paulo e o próprio Magrão, que é o nosso presidente, ele falou da importância das ações feitas aqui na região. Quer queira, quer não, são 54 sindicatos envolvidos, são 750 mil trabalhadores. E nós, mais uma vez, mostramos a diferença. Tanto Santo André como São Paulo, Guarulhos e Osasco sempre fazem a diferença na hora de mobilizar. E nós, com certeza, tivemos aí um papel importante nesse movimento todo. Então, mais uma vez, um ano vitorioso para todo o metalúrgico do estado de São Paulo. E o que dá para manter um otimismo nas perspectivas para 2015, né? Sim, nós enquanto trabalhadores, nós sempre temos que manter a confiança, mas eu penso também que o governo Dilma, sendo reeleito, o que houve de erros, né, acredito que vai ser corrigido. Tem a questão da economia, que já está sendo tratada de uma forma, eu diria, bastante drástica. Tem sido apresentado aí algumas propostas com relação ao novo ministro, que realmente tem mostrado que vai ter muito mais austeridade, vai ter um acompanhamento muito mais próximo. Vai ser difícil porque o país depende muito do segmento industrial. E nós acreditamos que o governo vai, sim, criar condições para que a indústria continue crescendo, melhor, volte a crescer, melhor falando. Então, apostamos nisso. E, com certeza, nós teremos um papel importante também aqui na região e vamos fazer nosso papel como sempre. Legal. E o Sapão, agora no final da entrevista dele, ele lembrava da importância do trabalhador. Ou seja, a gente, lógico, tem que reconhecer o avanço tecnológico. Em alguns momentos ele acaba provocando demissões, porque você tem máquinas que acabam suprindo o trabalho de determinados setores. Mas a gente vê até no Japão, com todo o avanço tecnológico, o pessoal chegando à conclusão de que muitas vezes os robôs que eram colocados como substitutos ideais do homem não são tão assim. E a gente está vendo as montadoras terem que fazer muito recalls aí, porque o robô não está atendendo a necessidade, o robô não tem aquela sensibilidade do ser humano. Ele aperta o parafuso sempre igual. Se ele estiver apertando errado, na linha de produção ele vai apertar errado direto, você vai ter problemas. E eles estão revalorizando a mão de obra, o trabalhador. Essa tem que ser uma tônica também da campanha e da insistência. Vocês falam aí do Pronatec, de treinar o pessoal, de requalificar, de dar formação. Isso é importantíssimo e fazer conscientizar o empresariado de que a mão de obra humana ainda é insubstituível. Olha, o Sapão foi muito bem, porque com certeza não tem como substituir a mão de obra humana, não tem jeito. Pode ter robô que for. Agora, um fato importante que eu vejo também, que é preciso que a indústria se modernize. É preciso haver investimento em máquinas novas, até porque o trabalhador hoje, ele está se qualificando muito mais, né? Eu acho que você comentou aqui a questão do Pronatec. Está provado que qualquer país que quer ser de primeiro mundo tem que investir em educação, em informação, enfim. E esse governo, desde o governo Lula, já tem feito esse papel. O crescimento que nós tivemos de pessoas que estão fazendo hoje um curso superior é muito grande. Então a tendência, Joaquim, aqui, é que o emprego também seja de mais qualidade, né? Aquela questão só do braçal, da força, hoje está diminuindo bastante. Então, por isso que nós, enquanto sindicato, apostamos muito na questão da formação. E essa questão do Pronatec já mostrou que tem bons resultados. Eu acho que tem que fortalecer um pouco mais. Eu acho que ainda não é o que nós queremos, mas foi dado o início desse projeto. Então, nós queremos que o governo olhe para essa questão e invista muito mais. E também os empresários percebam o quanto é importante investir no ser humano. Porque se você comprar a sua máquina também
e você não investir em mais benefícios para o trabalhador e mais condições, no geral, com menos tempo na fábrica, essa luta para 40 horas semanais é importante, porque você consegue criar mais emprego de qualidade, inclusive, e você também dá a condição melhor para as pessoas, em todo sentido. Mais tempo para estudar, mais tempo com a família, enfim. Esse é o nosso objetivo, e manter essas bandeiras nossas de luta tão importantes para o movimento sindical e para todos os trabalhadores brasileiros. Maravilha. Espirro, feliz 2015 para nós. Eu tenho certeza de que nós vamos ter muita notícia boa para transmitir para os nossos amigos telespectadores. Até as conquistas de 2015. Obrigado, Joaquim. Também quero desejar a todos aqui um Feliz Natal, um ano 2015 com muita saúde e muito sucesso para todos, tá bom? E possamos continuar nessa luta. Obrigado, Joaquim. Sivaldo da Silva Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, o Espirro, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. A gente já fez várias reportagens sobre o Semasa. Mas o que você não sabe é que para fazer essas reportagens, a gente depende de um setor importantíssimo, não só do Semasa, mas de qualquer serviço, seja ele público ou privado, que é o serviço de comunicação social. Então, eu decidi fazer uma entrevista para conhecer um pouquinho da comunicação social do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e por isso eu converso com a diretora de comunicação do Semasa, jornalista Mariângela Deviene. Mari, me permita chamá-la assim. Claro. Obrigado por me receber para essa entrevista. Eu que agradeço, é uma satisfação para a gente poder contribuir com o seu programa e dar um pouco mais de informações sobre o Semasa para a cidade. Legal. E eu resolvi fazer essa entrevista porque eu recebi esse almanaque aqui dos 45 anos. É um trabalho maravilhoso, a gente vai mostrar aí algumas páginas. Trabalho de fôlego, pesquisa histórica, além da diagramação, da editoração, que mostra a importância do Semasa enquanto uma instituição andreense. E acho que é isso que vocês buscaram mostrar nesse almanaque, né? Sim, que é um verdadeiro patrimônio de Santo André. E a gente quis mostrar que ao longo dos 45 anos o Semasa veio a praticar um modelo de saneamento que não existe no Brasil, com todos os serviços de saneamento integrado, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, gestão ambiental e defesa civil, que são os riscos urbanos. Legal. E a importância disso passa, e a forma como ela foi feita, de ouvir funcionários, colaboradores que estão aí há 20, 30, sei lá, tem muita gente antiga. É verdade. E legal ouvir a experiência de cada um deles, né? Isso, a gente procurou, primeiro procuramos fotos, conversamos com os funcionários, pedimos para mandar fotos, documentos, alguma comemoração que tenha recebido uma medalha ou tenha recebido algum documento, enfim, a gente tentou esse resgate. Infelizmente, assim como existe em outros lugares no Brasil, esse resgate da memória ele é difícil dessa forma, né? Por documentos, as pessoas não têm o hábito de guardar, ou se guardam determinada imagem, falam, acho que não é o caso de eu destinar essa que a qualidade não está muito boa. Não está muito boa, e a gente incentivou muito isso, mas houve pouca adesão, né? Então, o jeito foi a gente ir realmente resgatando através até de pesquisa no Diário do Grande ABC, que é o jornal mais antigo que a gente tem aqui na região, e contando um pouco da entrada desses serviços na cidade, da criação da autarquia, que foi em 1969, né, a autarquia Semasa. Então, esse resgate através de atas da Câmara, de matérias de jornal e um pouco do que a gente tem aqui no Centro de Referência
nós temos aqui no Centro de Referência e Saneamento Ambiental do Semasa, ano a ano tem um relatório anual que cada uma das diretorias relata, né, seus números, seus serviços, e esses relatórios foram muito importantes nesse processo do Almanac, porque ele também nos trouxe algumas informações bem importantes sobre como que foi ao longo dos anos desenvolvendo esse trabalho, foram sendo desenvolvidos esses trabalhos aqui. Legal, eu comecei falando do Almanac porque eu imagino, como jornalista também, que estou aí há quase 40 anos nessa brincadeira, a tua responsabilidade, e eu sinto a política de comunicação do Semasa. Porque quando você faz comunicação social numa empresa privada, você trabalha meramente com clientes, e aí você precisa ter esse relacionamento. Quando você trabalha no poder público, você trabalha com cidadãos. O Semasa, ele acaba, no meu modo de entender, se me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo isso, ele é mais do que essa simples relação do poder público com o cidadão e da empresa com o cliente. Porque os clientes do Semasa, que são os consumidores, no fundo eles são acionistas todos, porque eles são donos de uma autarquia municipal. Uhum. E aí, essa relação e desenvolver uma política que aproxime o cidadão da autarquia e vice-versa, fazer esse jogo em que cada um consiga se comunicar e entender o que o outro lado quer e precisa, deve ser o grande desafio nesse trabalho. É um desafio, eu diria até um desafio diário, e a área de comunicação, que ela integra também a área de atendimento ao público, né? Sim. Então, tanto o atendimento telefônico como presencial nos 5 postos de atendimento que nós temos. Temos uma outra área também dentro da comunicação, que é relações comunitárias, que é um pessoal que vai atender especificamente os assentamentos precários, né, ou os que já estão urbanizados, mas que ainda requer um outro tipo de atendimento diferenciado. E, enfim, temos a parte institucional, com a assessoria de imprensa, com as campanhas e tal. Então, a gente procura esta conversa, abrir sempre esse diálogo, deixar aberto esse diálogo com o cidadão, que, como você falou, cidadão andreense, ele é super, você usou a palavra acionista, mas é através do pagamento da tarifa e das taxas que o Semasa devolve isso para a cidade com todos os serviços que ele realiza, né? Então, assim, nada mais correto que a gente buscar essa interação, né, com o munícipe, e eu acho que, assim, eu acredito muito na comunicação aliada à educação ambiental. Sem dúvida. Eu acho que a gente conseguiu dar um passo. Da comunicação, né? A gente conseguiu dar um passo. A gente tem uma área de uma gerência de educação ambiental aqui no Semasa que funciona muito bem, mas outras áreas do Semasa também praticam a educação ambiental e também praticam esse diálogo social. Então, acho que essa aproximação da comunicação com esse diálogo permanente com os mais diversos públicos é o que a gente acredita. Por exemplo, no ano que vem nós temos uma grande campanha para falar da coleta seletiva na cidade, que ainda nós tínhamos uns bons números até 4 anos, né? Números elevados até de adesão à coleta seletiva. Esses números caíram e hoje a gente precisa retomar isso e dizer para a população, olha, existe a coleta seletiva, existe toda uma estrutura que está sendo adequada para que a gente consiga... Isso. Então, assim, a primeira etapa da campanha, ela está pensada justamente no porta a porta, na conversa, nas reuniões com a comunidade. Então, a gente está resgatando essa aproximação direta, primeiro, para depois entrar com uma mídia regional maior, porque realmente a gente tem que dar, ao mesmo tempo que você leva essa informação, é quase você dar um retorno, né? Uma satisfação do que está sendo feito. Não é só mesmo dar a conta, é uma prestação de contas. É isso, o nome é esse, prestação de contas para o cidadão que paga por esse serviço. Aliás, né? Você falou do serviço telefônico, eu achei uma grande sacada de usar o serviço, 115, né? 115, E eu já liguei para ver. Quando você... E normalmente esses serviços às vezes são chatos, você fica tocando aquela musiquinha, aquele negócio, às vezes o Por Elise, lá, que é um negócio que eu não sei que inventaram. Lá. Mas
Você desenvolveu uma campanha nos 45 anos que é interessante, com várias mensagens, que são 15 mensagens diferentes, e isso aí deu um retorno legal. Olha, o pessoal tem falado que realmente a gente era um dos locais que tinha a tal da musiquinha, né? E agora a gente procurou fazer duas coisas colocando mensagens para quem telefona. Então, quando você está na espera, você está sendo informado sobre serviços, informado sobre ações do Semasa que muita gente desconhece. Quer dizer, como é que você aciona a educação ambiental para fazer um passeio monitorado no Parque do Pedroso, por exemplo, para fazer uma trilha no Parque do Pedroso, ou para acessar a página do Semasa, para conhecer o Semasa agora nas redes sociais, que voltou também. Então a gente procurou, através desse canal, falar de outros canais, outros serviços que também, que não sejam só da comunicação, mas que o Semasa também destina à população. Então a gente escolheu uma gama que passasse por todos os serviços, resíduos, educação ambiental, drenagem, a gente falar um pouco de todos esses serviços nessas mensagens. Então, o que temos de retorno é isso, é que é melhor hoje ouvir a mensagem do que apenas a música, né? Legal. Mari, nós temos muito mais coisa para falar. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras entrevistas aqui. Infelizmente, o bloco de televisão é meio curto. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai voltar para gravar outras informações e falar sempre dessas campanhas do Semasa, que eu acho que é o que você falou. A autarquia precisa o tempo todo estar prestando conta para o munícipe e hoje o Semasa vem fazendo isso com eficiência. Dá para eu falar só uma coisinha? Claro. Antes da gente terminar? Então, eu gostaria de convidar todos para conhecer a nova página do Semasa na internet, www.semasa.sp.gov.br. Reformulamos também totalmente o site, tem muita informação, acho que as pessoas vão encontrar muitas informações e serviços variados lá e também curtir a nossa página do Semasa no Facebook. Maravilha. Tá bom? Até a próxima entrevista. Muito obrigada. Obrigada. Mariângela Deviene, diretora de comunicação do Semasa, conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês gostaram de cada bloco, de cada entrevista, de cada informação trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!